47 anos. Esse serviço veio com meu avô, ensinou 4 filhos, não, 3 filhos. Continuou com meu pai, o pai ensinou 4 filhos e hoje só resta eu. Não tem muita explicação eu gostar por a pedra, mas é uma coisa assim, se eu chegar num lugar eu vejo a pedra, um cerro de pedra, eu vou lá, porque eu sei que dali eu tiro uma obra, eu tiro uma arte, eu faço alguma coisa com ela. Cerca de pedra era feita com pedra seca, sem cimento, sem nada, somente a pedra arrancada do chão, rústica. Eles pegavam, traziam. A cerca começava sempre com a parte de baixo mais larga e a parte de cima mais estreita, para que ela viesse fechando onde escorava uma parede na outra, levava um pouco de enchimento no meio. Isso dava para ela uma base para ela não cair, para ela ter uma sustentação de muitos anos. Eles traziam, sentavam a pedra, procurando sempre deixar essa parte empinada para trás e a outra que vinha de lá para calçar nessa aqui. Aí dava bastante tempo de durabilidade e aguentava muitos anos. Isso aqui foi feito há muitos anos por os escravos e está até agora, bem dizer, quase perfeito estado, né? Caiu um pouco de cima, mas exatamente assim que era feito a cerca de pedra. A cerca era feita para divisão de potreiros, divisão de campo, faziam mangueiras. Aqui é uma terminação de uma cerca, terminou porque chegou na beira de um precipício onde o animal não desce, aí eles fizeram essa terminação e um encabeçamento de uma cerca, porque não tinha perigo do animal passar para o outro lado, não tinha como descer, então eles faziam o acabamento ou beira de paredões ou na beira de uma divisão. Aqui foi retirado pedra para fazer cerca há muitos anos. Aqui a escavação, eles arrancaram a pedra. Aqui as sobras de pedras que eles não aproveitaram, que sobrou. Aqui veio de pedra que eles não mexeram, ainda ficou resquício. Talvez por estar trancada por essa pedra aqui muito grande, não conseguiram. Mas aqui foi arrancada a pedra para fazer cerca de pedra. Aqui foi arrancado pedra para fazer cerca de pedra. Eles aproveitavam essa parte mais alta onde eles arrancaram a pedra, porque a pedra era mais dura, mais firme, e deixavam essa parte mais de baixo por causa que a pedra era areiosa, fraca. Aí eles arrancavam daqui, arrancaram ali, aí saíram para cá, deixaram alguma pedra que eles não aproveitavam por ser pequena e não ter como sentar. Aí eles vieram, viram desse lado e arrancaram mais um pouco aqui. Essa pedra de cima que eles aproveitaram e deixaram um pouco aqui. Essa é mais dura, é uma pedra firme que eles aproveitavam para fazer a cerca de pedra. Aqui foi arrancado pedra também, e aqui eles tiraram muita pedra. Deixaram essa parte talvez por ter já tido a quantia certa de pedra. Aqui eles tiraram pedra, deixaram uma pedra muito boa, talvez ficou uma pedra forte. A parte mais difícil não é arrancar e sim fazer a cerca de pedra, que envolve uma técnica que os antigos faziam e que nós deixaram para nós.
O instrumento que a gente usava era simplesmente uma alavanca, marreta, uma colher de pedreiro e às vezes alguma função para poder abrir o pedreiro, fazer esse serviço. Era carregar pedra, era padriola. Muitos nesses galpão tinham junta de boi, a gente prendia numa arrasta, carregava ali para cima daquela arrasta e o boi carregava até o serviço. Até teve a história que de tanto nós puxar de um lugar para fazer um galpão, uma tal arrasta com boi, que a gente no descarregar a pedra, um ficava já lá na cerca de pedra e o boi já sabendo que tinha que ir lá carregar, voltava e ele mesmo trazia e encostava a pedra assim. E o que nós usávamos o instrumento de trabalho era uma alavanca, um ponteiro, uma marreta, e simplesmente o resto era um esforço físico mesmo para carregar. Esse serviço é totalmente feito com pedra rústica, arrancada do chão. A natureza se encarrega de fazer o trabalho de preparação dela e eu de sentar. Ela é feita com uma face para esse lado e outra desse lado, sendo duas paredes, bem dizer, quase dupla, intercalada com cimento, onde ela fica acoplada uma na outra. E aí é feita a parede mais ou menos uns 50 centímetros. A pedra é trabalhada muitas vezes a meia vara com martelo, que é o único instrumento que eu tenho de trabalho. Aqui ela é encaixada conforme eu vou olhando no monte de pedra que fica a meu dispor e vou com o próprio olhar ver mais ou menos qual é a pedra que vai caber em tal lugar, como essa cabe aqui, essa aqui, e aí eu vou botando, sentando, algumas eu trabalho um pouco com martelo, aí eu faço esse serviço aqui. Esse serviço requer um pouco muita paciência, porque é um serviço, bem dizer, totalmente artesanal. Já que a gente não tem máquina de cortar, isso aqui é uma pedra totalmente bruta, arrancada do chão, não é lapidada, nem nada. E aí a gente faz esse serviço, que é um serviço totalmente rústico, muito antigo e que a gente aprendeu e faz até hoje. Também não é usado nada mecânico, a minha própria força eu faço, eu levanto, eu sento elas. Ela é calçada com lascas de pedra para dar a parte ficar exatamente no prumo. Aí uso o trabalho de calçamento com as lascas de pedra e partes pequenas assim, usando sempre um enchimento com pedras menores para não deixando frestas grandes, que é onde eu faço essa parede. A diferença é que a cerca de pedra, tu pode usar pedras bem mais irregular, não precisa ter exatamente uma face perfeita, porque a cerca ela pode ficar com um vão bem maior uma para outra, é um serviço bem mais rústico, e a parede de pedra exatamente ela tem que ficar partes lisas, encaixes quase, bem dizer, perfeitos, e a parede de pedra leva mais ou menos a largura que tu tem para fazer a mangueira de pedra. A mangueira de pedra é 1 metro, começa com 1 metro de largura, termina com 70. A cerca de pedra, essa a altura dela seria 1,70 m. A altura dessa casa aqui mesmo, vamos botar 4, 5 metros. Aí exige mais uma pedra que ela fique mais sintonizada, que ela case mais certo com a outra, para não dar oscilação. A largura dela é bem mais estreita, são 50 centímetros. E aí, para dar esse equilíbrio, a gente precisa de uma pedra mais dura, uma pedra mais granito, principalmente embaixo, para a sustentação do peso da outra lá de cima. Se botar uma pedra aqui, que ela for mais frágil, vai ter um esmagamento, porque o peso é muito grande. Então, aqui a gente tem pedra granito, pedra um pouquinho mais mole, pode ser de cima, uma pressão de 3 metros, por aí, se tiver 4 metros, porque aí a pressão dali para cima não é tanto como a de baixo, porque aqui ela pega uma sustentação de um peso muito grande. Então a gente procura usar sempre pedra granito embaixo, pedra ferro ou pedra mais dura embaixo. E a diferença é, esse serviço aqui tem que ter mais ciência, tem que ter mais calma e tem que ser bem mais balanceado, porque é um serviço que pode dar qualquer oscilação, exatamente pode cair por peso e altura
e largura de parede, que é bem diferente da madeira de pedra. Pouca gente olha para uma pedra e uma pedra, e é uma pedra e atira um lado e uma pedra. Isso aí tu vê que muitas vezes tu pega uma pessoa para trabalhar contigo e tu leva essa pessoa para trabalhar. Tu pega uma pedra que para ti aquilo ali tem uma grande valia, uma pedra de canto, uma pedra de esquadro, aquela pedra que tem aquelas duas faces que tu consegue fazer um canto. Aquela pessoa pega aquela pedra, ela joga contra a outra, se quebrar, para ela aquilo ali ela não sente a diferença que tem uma pedra que dê para se trabalhar, uma pedra que dá para fazer o serviço, uma pedra como a pessoa tem que primeiro gostar, admirar, gostar de fazer aquilo, porque é a coisa mais linda, tu fazer uma obra, tu chegar, olhar e sentir que tu ficou bom, ficou legal, e outras pessoas chegar e admirar isso aí. A realização, não é o dinheiro, até a realização é isso, tu vê a tua obra pronta, porque a pessoa quando chega para trabalhar com uma pedra, tem que sentir na hora que ele pegar aquela pedra e for sentar, se ele olhar um vão de uma pedra que fica uma com a outra e sentir que ali dá para te encaixar com essa forma aqui, essa daqui assim, isso aqui. Tem gente que olha e não sente, aí aquela pessoa já sente aquilo, já traz como se fosse um dom. Não sei até quando eu poder trabalhar, talvez mais 10 anos, 12. É um serviço que requer muito esforço físico e é muito difícil tu saber a tua previsão. Mas o meu grande sonho é deixar uma pessoa que eu possa ensinar, levar uma ou duas ou três pessoas, para que não fique, que morra esse serviço, que tenha continuidade, outro profissional continuar, porque isso aqui vem de muitos e muitos anos, e é triste tu saber que vai morrer um dia e que não vai ficar aquilo que te deixaram, que tu gosta de fazer, para outra pessoa, para essa outra pessoa tocar para frente e fazer esse mesmo serviço. Porque isso é uma história, e a história não pode morrer, tem que ficar.